Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno, bem cedinho, aqui no canal Ave Mais, o canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. E olha, hoje eu tenho uma novidade muito legal para você e quero pedir uma ajuda para você. Se eu tiver aí pelo menos de 20 a 30 acessos, esse parceiro vai continuar com a gente, vai estar ajudando a gente. Peço a você, e olha, é uma distração, é uma diversão. Pelo menos eu gosto muito. É a Easy Cassino. Você vai ter o link aqui na descrição para você poder fazer o seu cadastro. Aí você vai lá em cima, tem uma aba de bônus. Você vai usar o nosso cupom promocional, que é o AV2022, AV2022. E aí você vai ter, por exemplo, a dobra da primeira aposta. Colocou R$ 20, vai para 40. Tem também a questão envolvendo os giros da roleta, porque são jogos de cassino. Agora tem muito jogo legal que não são aqueles jogos tradicionais. Tem os tradicionais de cassino, mas tem jogos como, por exemplo, o Space XI, que é muito legal. É um foguetinho que vai subindo, você faz a aposta e ele vai dobrando, você tem que dar a parada certa para você ter o dinheiro valorizado, porque senão depois ele começa a cair. Tem também o Burning Classic, que é muito bacana também, é um jogo bem interessante, até emocionante. Jogue, cara, vale muito a pena. Tem o Majestic King, que é muito bacana também, que é referência àquele filme Rei Leão, é muito bacana. Easy Cassino, agora aqui com a gente, faça a sua aposta, use o cupom promocional AV2022, está aqui embaixo na descrição. Muito obrigado ao pessoal da Easy Cassino que está com a gente agora aqui no Acorda Vascaíno. Vamos lá? Vamos nos ajudar? É isso aí. Galera, eu quero falar sobre esse momento, que é um momento de muita ansiedade para o torcedor do Vasco. Olha, uma coisa assim, incrível, incrível. Eu não sei se é porque eu já estive do lado do torcedor, lá na arquibancada, junto com ele, e hoje eu tô do lado de cá, como jornalista, apurando. Eu não consigo ter essa ansiedade, esse desespero. Eu procuro entender mais o que está rolando nos bastidores, naquilo que está rolando no dia a dia, para a gente não ficar aqui maltratando o coração do torcedor do Vasco. O torcedor está naquela vibe. E é bom lembrar o seguinte: hoje é quinta-feira. Tem 11 dias que o Vasco estava em Itu. E será que precisa de tanta pressa assim? Já tem que apresentar o treinador, já tem que apresentar. Sabe o que é isso, na minha opinião? É costume. A gente se acostumou muito a isso no futebol brasileiro, de ter por parte dos dirigentes amadores sempre aquela questão de divulga logo, vamos lá, o torcedor está querendo, vamos dar satisfação, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. E hoje a gente está debaixo de uma nova gestão, que é uma gestão mais fria, sim, é uma gestão profissional mais fria e que vai fazer o torcedor, eu já falei isso aqui, sofrer em alguns momentos, porque o costume de ter resposta, de ter posicionamento, de ter movimentação, tudo isso está enraizado na cultura do torcedor. É a mesma coisa na questão envolvendo o treinador. Porque eu ouço o torcedor dizendo, não, mas se o Vojvoda fosse o treinador do Vasco e perdesse 3 jogos seguidos, a torcida do Vasco ia ter paciência. Ia ter nada. Não ia ter nada. O querido Vojvoda de hoje seria o tchau Vojvoda de amanhã. O torcedor brasileiro tem uma cultura diferente, a cultura do imediatismo. Aliás, o brasileiro em geral. Porque a gente vive num país em que as dificuldades são tão grandes, sempre foram, e que a gente tem sempre medo de perder, então a gente quer a coisa rápida acontecendo para a gente não perder. E o futebol é a mesma coisa, a gente quer uma satisfação logo, o Vasco está voltando à Série A, qual é a cabeça do torcedor? Concorde comigo ou não? A gente precisa fazer um time, senão a gente vai cair de novo. Mesmo com toda a possibilidade de investimento, mas aí você discute com a cultura, que olha, é difícil para o torcedor entender, e eu entendo. Eu entendo a cabeça do torcedor, mas eu entendo também quem está do lado de cá. Porque veja bem, gente, ou a gente muda essa maneira de pensar, ou a gente muda essa maneira de ver o futebol, ou nunca vai dar certo. Sabe por quê? Porque nós detonamos, por exemplo, treinadores. A gente vê o Vasco nos últimos anos, jogadores que não jogaram bem aqui, saem e vão jogar bem. E você me pergunta como é que isso pode acontecer? Por causa disso. O Vasco é um clube insuportavelmente difícil de se jogar.
que as pressões são exageradamente grandes. O torcedor já queria hoje 11 jogadores contratados. 11. Treinador, comissão técnica, tudo. Será que precisa? Será que tem essa necessidade desse assodamento todo? Tudo bem. E aí pintam os nomes. O Vasco tem interesse em contratar alguns nomes, eu considero até interessantes. Wellington Rato. Jogador que eu vi boas partidas dele. Atacante rápido, forte, bate bem na bola. Mas é o Wellington Rato do Atlético Goianiense. É outra cultura que a gente tem que parar. A gente precisa entender que o futebol não é mais um nome. Eu falo isso aqui sempre. Na minha época, mais novo, anos 80, anos 90, todo ano a FIFA elegia um jogador como o melhor do mundo. Todo ano. Era Ronaldo, era Rivaldo, era Matheus, era, sei lá. Todo ano tinha um jogador. Agora não. O futebol é outro. O futebol não é feito somente, aliás, não é feito há muito tempo de grandes estrelas. Eu digo craques. Aí é uma métrica que a gente tem que ter. Um jogador que decide um jogo e um grande jogador. Hoje, a gente conta nas mãos os jogadores extra-série. A gente vai ver uma Copa do Mundo aí, daqui a 5 dias começa. Então a gente precisa ter consciência clara de que o futebol mudou. Que às vezes o Wellington Rato é necessário. E aí o Wellington Rato tem concorrência de outros clubes e ninguém acredita. Porque é o Wellington Rato. Mas se o Wellington Rato não vem para o Vasco, porra, perdeu até o Wellington Rato. Então é muito difícil fazer uma gestão porque o torcedor, e eu vou falar do Vasco, tá de uma maneira que ele tá desesperado e sem nenhuma necessidade, me perdoem. É até ruim para o clube isso. Porque é uma pressão desesperadora. Tem 11 dias que acabou. 11 dias. Precisa se fazer um planejamento de novo. E olha, eu trouxe isso aqui no News ontem, que foi algo que mais me preocupou. Foi o que mais me preocupou e é o que mais me preocupa. A dificuldade que o Vasco vai ter de montar um time novo, de montar uma estratégia nova, de montar tudo novo. Sabe por quê? Porque o Vasco ainda é um clube sob desconfiança. As pessoas ainda não sabem se o Vasco... Eu estou falando isso porque eu converso com empresários que dizem assim, será que o Vasco vai vir mesmo? Será que vai ter? Será que esses caras têm bala? Ó, tem gente aí que tem mais bala. Ontem eu ouvi uma pessoa que me disse assim, pô, o pessoal do Cuiabá quer ficar com o Antônio Oliveira. O pessoal do Cuiabá tem tão ou mais dinheiro que o pessoal da 777. Será? Mas é uma competição árdua. Você volta à elite... É o ônus. Você precisa competir. E competir financeiramente, competir fora de campo. É difícil, cara. Você tem 2 pilares, Flamengo e Palmeiras, e tem uma galera que tá ali na briga. O Vasco hoje, por exemplo, pode roubar o goleiro do Inter. O Vasco hoje pode tirar um meia do Atlético do Paraná. O Vasco hoje pode tirar um lateral do Fluminense. O Vasco hoje pode tentar tirar um meia do Corinthians. Né? Dá para fazer isso? Claro que dá. Mas é uma luta árdua, que o passado, de alguma forma, pode atrapalhar. Da desconfiança de um atleta, da desconfiança de um empresário, até da desconfiança do clube que vai vender. Será que vai receber? Será que está tudo certo? Será que não está? Não, é melhor pagar à vista. Então o Vasco carrega essa casca com ele, que ele vai precisar quebrar isso. Pô, mas aí a estrutura do CT é fraca. Imagina trazer um jogador do Atlético do Paraná. O Davi Terãs vem pra cá. Tá lá no CT do Caju, que é uma cidade. Vai vir pro CT da CDD? Moacir Barbosa? É difícil, cara. Não é somente ter interesse, tem várias situações por trás. Muitas situações por trás. E tem uma outra, que é a questão do hiperinflacionar porque você tá rico. Imagina só, você ganhou uma loteria. E as pessoas sabem, tá? Você vai comprar um carro e você é reconhecido, você é o novo milionário. O cara vai te dizer que o preço é 2 vezes mais. Talvez até o cara que venda picolé na praia vai te reconhecer, vai dizer que o picolé que era 8 passou para 20. Porque ele sabe que você tem dinheiro. Então, hiperinflaciona, dificulta, frustra. Às vezes fazer tudo amarradinho no sigilo é melhor, porque aí você consegue fechar.
Tá entendendo? Porque aí você não tem tanto alarde. Foi o que aconteceu com o Vojvoda. Gente, o Vojvoda é um ótimo treinador. Mas eu falei isso aqui. Quem era o Vojvoda na fila do pão? Há um ano atrás. Você tá na padaria em Fortaleza, e aí você entra na padaria, tá o Vojvoda na fila. Você tira uma foto com ele há um ano atrás? Claro que não. E eu citei aqui segunda-feira no Bom Dia. Eu já tinha um pouco dessa pulga do Antônio Oliveira. Mas aí o Antônio Oliveira não serve. Por quê? Porque ele não é o Vojvoda 2.0? Antônio Oliveira chegou aqui, ninguém conhece, ok. O Vojvoda alguém conhecia? O Abel Ferreira alguém conhecia? Então, é difícil, cara. Trabalhar no Brasil é muito difícil. Porém, já falei isso uma vez e falo de novo. Ou o gestor tem cabeça fria para tomar as suas decisões, ou o gestor tem consciência e confiança no seu trabalho, então ele está morto. Está morto, porque não dá para segurar isso sozinho. Não dá para segurar pensando no torcedor o tempo todo. Porque senão você vai contrariar lógicas. Que pelo torcedor o Vasco já estava com o Cristiano Ronaldo, com o Messi, com o Mbappé, com o Neymar. Mas é o torcedor que vai criticar, que vai achar sempre ruim. Vai achar ruim sempre. Se trouxer o Mbappé, vai dizer: esse francês vai jogar aqui não, e tem joanete. E esse francês aqui vai tomar banho não, vai ficar fedendo aí, vai atrapalhar todo o ambiente no Vasco. E aí? Como é que é isso? Nunca tá bom. O torcedor de futebol no Brasil é chato. O torcedor de futebol no Brasil é um desesperado. O torcedor de futebol no Brasil é um mal acostumado. Porque sempre foi mimado por dirigentes que queriam dele o voto depois. E aí ele criou essa coisa. Poxa, cadê aquele cara que me dava atenção, que me dava brinquedos? Né? Lembra do presente de Natal? O escudeiro? Mas para que foi aquilo? Para dar uma satisfação ao torcedor. É legal, você tá lá, aparece, olha aqui, os jogadores contratados. Isso precisa mudar, gente. Isso precisa acontecer. Vai ter que ter uma chave. Eu tô brincando lá no grupo de WhatsApp. No pain, no gain. Vai sofrer. O torcedor do Vasco vai sofrer. Sofrer que eu digo de entender isso. Não vai sofrer em campo. Porque, honestamente, a gente fala de Wellington Rato, a gente fala de Davi Terãs, a gente fala de Keila, a gente fala de Júnior Urso. Pô, gente, olha só o nível, Pedro Raul, daquilo que a gente está conversando em relação ao ano passado. Acorda, gente, veja como tá diferente. Porque quem contou pra você que ia contratar um jogador tipo Messi, mentiu, cara. E tem muita gente mentindo pra você por aí. Faça um pouco mais do filtro. Porque é muito fácil uma pessoa que, por exemplo, me critica e que não apura nada. Não vai ao treino. Tira uma foto. Você quer saber onde é o Moacir Barbosa? Aí vem e fala. Sério, na boa. Vocês precisam fazer esse filtro pro bem de vocês. E não é só pro futebol, não, pra tudo. Vê que tem muita gente que manipula vocês. Tem muita gente que fala coisa pra mudar a cabeça de vocês. Tem muita gente que quer influenciar a decisão de vocês. Eu falo aqui, ó, olhando no olho, não tem vergonha nenhuma de dizer isso. Não preciso ficar fazendo personagem mentindo. Não, eu tô aqui pra dizer a verdade pra vocês. Pode acreditar. Pode acreditar. E a verdade é a seguinte, se tiver coisa eu vou dizer, se não tiver coisa, amigo, não vou enganar vocês. Agora me parece que muitos querem se enganar. E vão sofrer, porque os gringos, já falei também isso pra vocês, não sabem nem a língua da gente, eles não conseguem falar o português. Então, a gente precisa se acostumar e confiar, que o trabalho vai ser bem feito. O mais importante, a gente já conseguiu, que é a volta à Série A. Agora que a gente quer virar Palmeiras do dia pra noite, é isso? A gente quer virar Flamengo do dia pra noite? Formar times espetaculares e maravilhosos? Não vai! E quem falou isso pra você tá de sacanagem contigo, tá mentindo pra você. Ah, mas o Josh Wander falou que o orçamento do Vasco seria pela última vez tão distante do Flamengo. Sim. Tem que equiparar, mas tem que chegar. O Flamengo demorou 3, 4, 5 anos. O Vasco vai chegar lá organizado, sem influenciar. E o Vasco Flamengo agora de 2023 já vai ser diferente.
Claro que vai. O Vasco é um time bem montado, com um bom treinador, vai. Vai jogar de igual para igual, vai ser duro, pode até perder, mas vai ser duro. Competitivo, com bons jogadores. Pô, quem é o craque do time? O time. Então eu acho que o torcedor ele precisa parar de sofrer tanto e precisa analisar mais o futebol. Porque aí o nome do Antônio Oliveira é a morte. Por que é a morte? Porque bom é só quem você conhece? Bom é só aquele que você ouviu falar? Todo mundo fala do Eduardo Cudê. Pega o trabalho dele no Inter. O pessoal fala do Hernan Crespo. Pega o trabalho dele no São Paulo. O pessoal fica assim, desesperado. Tava pelo Miguel Ângelo Ramírez, do Del Valle, lembra? O Brax levou ele pro Inter. Pega lá o resultado dele. Cacique Medina. O Medina lá do Tajeres, grande treinador na Argentina. Ficou um mês. Então a gente precisa entender quem é bom. Entender quem faz bons trabalhos. Como é que é seu nome? José das Couves. Venha. Ou só pode ser se for Joseph das Couves. Ou José das Couves. Porra. Não dá, cara. A gente precisa entender que o mercado mudou. Os craques de ano a ano, que eu falei lá, não existem mais. Esses jogadores que todo ano eram campeões, eram vencedores, brigavam por bola de ouro lá da FIFA, não tem mais. Agora é espaçado, é um ou outro. O Benzema, que já é das antigas, foi eleito esse ano. Daqui a pouco esse menino Haaland, Messi, Cristiano Ronaldo vão para a última Copa. A gente precisa entender isso. Que o mundo mudou e o mundo do futebol mudou também. Vamos parar de sofrer, rapaziada. Se o Antônio Oliveira vier, é porque ele foi muito bem recomendado, ele foi muito bem estudado. E não comparem com o Maurício de Souza, que é sacanagem. Que digam que ele é o new Maurício de Souza. Não. O Maurício era um treinador inexperiente que treinou equipes de base, que era o que o Vasco podia trazer na época com o orçamento que tinha. O Antônio Oliveira não é isso. E não estou dizendo que eu sou defensor do Antônio Oliveira. Eu teria outro treinador, talvez, até o próprio Vojvoda. Mas que preferiu tá aí. Zona de conforto, ficar no Fortaleza. Nem o Corinthians e nem o Atlético Mineiro ele quis a princípio. O Atlético Mineiro não vai. Eu falei com o Rodrigo Caetano ontem, ele falou que não. E aí? A gente precisa acreditar que um dia chegou o Vojvoda, um dia chegou o Luiz Castro no Botafogo. Será que os nomes não estão um pouco ultrapassados, desgastados, não? Não é legal a gente pensar diferente um pouco nisso? Eu acho que seria uma boa hora para a gente pensar nessa mudança de chave. Reconhecer mais jogador pelo talento, treinador pela capacidade, independente de origem e de nome. Porque se der resultado, a gente vai esquecer tudo isso. Mas para dar resultado, você tem que dar a chance. Ah, mas o Vasco não é laboratório. Não estamos falando em laboratório para um treinador que treinou o Atlético do Paraná e Cuiabá. E volto a dizer, eu não sou a favor do Antônio, não. Eu só estou dizendo que é claro que ele tem bom trabalho aqui. Chegou com o Atlético do Paraná em semifinais do torneio da Sul-Americana, acabou brigando com o Petralha, foi mandado embora e o Alberto Valentim foi campeão. Conseguiu salvar o Cuiabá com um time fraco do rebaixamento. Tudo isso é trabalho. Ele não é um Maurício Souza, que apenas era treinador de base. Mas se não for o Antônio Oliveira, qualquer outro, que venha, que seja bem-vindo, cara. A gente precisa reconhecer um pouco isso. Precisa ter essa felicidade, sabe? Tá muito assim, muito difícil. O torcedor tá reclamando muito, tá chato. Eu sei que muitos reclamam porque estão traumatizados, a gente sabe disso. Mas vamos dar um tempo ao tempo, gente. Sabe? Tá demais. Tá um negócio assim enlouquecedor. Ou a gente confia, a gente não confia. Você optou por não confiar, vai sofrer. Porque os gringos não vão ficar muito importando com você, não. Tá bom? Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha no canal Atenção Vascaínos. À tarde tem um Boletim a ver. E à noite eu tô no AV News. Tchau.